Saudamos a todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início à sexta pré-aula, que compõe este quarto trimestre de 2015 para a classe do Juvenis, revista CPAD. Trimestre este que tem por tema geral Bons Conselhos, tendo como base o livro de Provérbios. Lembrando que o objetivo desta pré-aula é trazer mais algumas informações, subsídios, algo que venha agregar de alguma maneira para sua melhor preparação como professor e da sua interação como aluno. Esta pré-aula, de nenhuma maneira, substitui a sua presença como professor e como aluno no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, na igreja local. A Escola Bíblica Dominical, como diz o pastor Antônio Gilberto, é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, cumprindo aí os dois lados do ID de Jesus. E a pré-aula de hoje, a lição de número 6 da nossa revista, ela tem por tema a sabedoria e a solidez para a vida. Neste trimestre, nós estudamos um tema muito similar à lição de número 6. Foi a lição de número 3 que teve por tema o chamado da sabedoria. Então, se os irmãos puderem acessar a pré-aula que está disponível aí no canal do portal, essa pré-aula de número 6, com certeza estará agregando na sua preparação para o próximo domingo, assim como esta pré-aula de número 6, que estaremos pensando a partir de agora. A sabedoria e a solidez para a vida. A melhor maneira de começarmos a pensar é definirmos o que é a sabedoria, ou pensarmos em algumas definições sobre a sabedoria. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Uma pessoa pode ser culta, porém tola. Uma pessoa pode conhecer muito, ser muito erudita, entretanto, fazer um uso errado do conhecimento que tem, se tornando uma pessoa tola. Mas mais do que isso, uma pessoa pode ter muito conhecimento também, mas não saber se relacionar com as pessoas. Uma pessoa pode ter várias faculdades, pode ter vários cursos, ter muito conhecimento, muita informação, mas não saber se relacionar, não saber viver com outras pessoas. Um escritor cristão, ele disse o seguinte ao definir a sabedoria: a sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. A pergunta do sábio é: em meus passos, o que faria Jesus? Como ele faria? Como ele agiria? Cristo não foi um mestre da escola clássica. Ele ensinou seus discípulos na escola da vida. Ensinar a sabedoria é mais importante do que ensinar fórmulas de matemática. Então, à luz do Evangelho, esse escritor ele dá essa definição do que é a sabedoria. E a mais sublime é: em meus passos, o que faria Jesus? Como ele agiria? Como ele reagiria? Aliás, falamos isso na pré-aula de número 3. No YouTube tem um filme disponível que tem por tema Em Meus Passos, o que faria Jesus? Em Seus Passos, o que faria Jesus, se não me engano. E os irmãos assistam esse vídeo, que com certeza irá agregar na sua aula no próximo domingo e também neste trimestre que estamos estudando o livro de Provérbios. Indique este vídeo aos vossos alunos. Uma outra definição também de sabedoria é uma frase muito interessante que acaba definindo toda tudo que envolve a sabedoria. É fazer o certo do jeito certo na hora certa. Então é fazer o certo do jeito certo e na hora correta. Desde o início deste trimestre, nós estamos perguntando quem está nos dando o conselho. Que ao recebermos conselhos, nós precisamos saber de onde vem a fonte. Quem é este que está nos orientando? Quem é este que está nos dando o conselho? E, mais uma vez, para pensarmos sobre este tema, a gente olha a vida
de Salomão. Em Provérbios capítulo 4, versos do 3 ao 6, a gente vai ver que Salomão, ele aprendeu, ele guardou tudo aquilo que ouviu de instrução e de palavras de sabedoria do seu pai e da sua mãe. Isso para nós é muito importante. Hoje não tem sido para alguns os pais a principal consulta de sabedoria para a vida terrena. Não tem sido os pais respeitados como aqueles que já viveram um bom período e pode nos ensinar alguma coisa, ou pode nos orientar numa jornada que nós ainda vamos trilhar. Mas Salomão ele foi diferente. Provérbios capítulo 4, versos do 3 ao 6, diz assim: Quando eu era um menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procura obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame e ela cuidará de você. Então Davi, ele vai ensinar para Salomão desde muito novo a ele buscar a sabedoria, a ele buscar o entendimento, a ele procurar o conhecimento, procurar a sabedoria e, por fim, ele vai dizer para ele não abandonar a sabedoria, porque a sabedoria o protegeria, e para ele não abandonar o conhecimento, nem a sabedoria, pois ambos haveria de cuidar de Salomão. E Salomão, a gente vai ver ao decorrer da sua vida que ele guardou essas palavras de Davi. É o que nós vemos lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 1 e verso 10. Quando Deus aparece a Salomão, Salomão lhe faz um pedido. E qual foi o pedido? Exatamente aquele que Davi havia o aconselhado. Diz assim: Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Salomão pede sabedoria e pede conhecimento. E assim como Davi havia dito a ele, a sabedoria que Salomão adquiriu, dada por Deus, muitas vezes o protegeu e muitas vezes o cuidou dele durante o seu reinado. Então Salomão, ele guardou as palavras do seu pai, guardou as palavras da sua mãe e por isso o ajudou muito a adquirir a sabedoria. E só por ele ter guardado essas palavras, ele já foi um jovem sábio, já foi um adolescente sábio. Talvez para nós fique a pergunta: será que temos guardado os conselhos que os nossos pais têm nos dado? Será que nós temos dado prioridade a ouvir o nosso pai, a tentar o conselho da nossa mãe? Ou será que nós nos achamos autossuficientes para percorrer a vida da maneira com que a gente acha que tem que ser? Mas que nós possamos seguir o exemplo e o conselho de Salomão. Salomão, ele, antes de ter qualquer experiência na vida, para adquirir a sabedoria, para ele ser bem-sucedido no seu reinado, Salomão ele ouviu o conselho do seu pai e a instrução da sua mãe. Mais do que isso, ele guardou no seu coração. E com certeza, parte desse sucesso tem pela ação de Salomão, de ter ouvido o pai e de ter ouvido a sua mãe. E que isso fique para nós como um conselho. Então é este Salomão que está nos dando o conselho deste trimestre. É alguém que primeiro fez e foi muito bem sucedido e agora está nos aconselhando através do livro de Provérbios.
Mas mais do que isso, nós vemos no Antigo Testamento o Daniel e seus amigos também adquiriram a sabedoria. Está lá em Daniel capítulo 1, verso 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então nós vemos Daniel e seus amigos que também adquiriram a sabedoria de Deus. No Novo Testamento também a gente vê, entre tantas passagens que a gente pode citar, Tiago capítulo 1 e verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, a sabedoria ela não é algo de forma alguma que ficou limitado ao Antigo Testamento, não. A sabedoria ela se aplica perfeitamente ao Novo Testamento. Então, a gente viu que no Novo Testamento, entre outras passagens, está lá Tiago, capítulo 1, verso 5. Buscar a sabedoria, ou o jovem ter a sabedoria, é uma questão de sobrevivência. É importante, é necessário, é urgente, mas acima de tudo, é uma questão de sobrevivência para o jovem. E o porquê é uma questão de sobrevivência para o jovem? Nós não nascemos prontos, e é muito comum na nossa idade, jovem, adolescente, pré-adolescente, aquela frase: se eu soubesse, eu jamais teria feito. Se eu soubesse que o resultado seria esse, eu jamais teria entrado por esse caminho. Entretanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus como fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento, ela é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não precisamos errar para aprender. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como um farol, como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho, ela nos mostra antes. E este é mais um conselho que Salomão ele nos dá. Provérbios capítulo 8, versos 35 e 36. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, uma vez que o jovem ele odeia a sabedoria, não tem compromisso nenhum de buscar a instrução do Senhor através da sua palavra, de ter uma vida de comunhão com Deus, obedecer os seus princípios, os seus mandamentos, este amou a morte, porque o seu fim é a morte. O seu fim é pecar contra Deus. O salário do pecado é a morte. O fim desse jovem é errar o caminho. E só tem um caminho que conduz à vida eterna, que é Jesus. Então, o jovem que aborrece, que não gosta da sabedoria, que não gosta do conhecimento de Deus, ele acaba amando a morte. Uma breve leitura do nosso tempo nos mostrará o quão importante é o jovem buscar a sabedoria do alto nos dias de hoje, no mundo contemporâneo em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma transição de cultura, da cultura judaica cristã para a humanista ateísta. Vivemos em uma transição, isso já não é mais segredo para ninguém. Os dias difíceis em que estamos vivendo. E nesses dias, algumas características vêm marcando esse tempo. Algumas delas, e uma delas mais marcante, é a privatização. Ela diz que nós somos donos da nossa vida, que as nossas escolhas são soberanas e que cada um tem a sua verdade que acredita e que ninguém pode ser julgado pelas suas escolhas. Então a privatização, ela diz que nós somos donos da nossa vida e fazemos dela o que acharmos interessantes. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Seria isso mesmo verdade?
Isso tem amparo nas Escrituras? Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que o homem ele não sabe aonde a sua vida começa. Nem a ciência até hoje sabe aonde a vida começa dentro do ventre da mãe, aonde de fato a vida tem início, onde entra a alma e o espírito no feto, onde a vida tem início, não sabemos. Também não sabemos, nem pela Bíblia e nem pela ciência, qual vai ser o último dia da sua vida. Qual vai ser o último dia em que estaremos vivos? Também não sabemos. Então, aquilo que eu não tenho domínio, que eu não sei o começo, o final, eu não posso chamar de meu, não posso chamar de minha a vida. A vida, ela é um dom de Deus. E a Ele eu tenho prestação de contas da vida. Então, a vida é um dom de Deus. E não é minha e eu faço dela o que eu achar que deve ser feito. Então, a privatização, ela não tem base, não tem amparo nas Escrituras. Mas uma outra característica que vem marcando o nosso tempo é o hedonismo, é a busca do prazer pelo prazer. Então, o que está certo, o que está errado, depende do prazer. Se está te dando prazer, está certo. Quanto mais prazer está te dando, mais certo está. E aí, nós como jovens não podemos cair neste engano e nesse erro de confundir felicidade com prazer. O pecado ele pode te trazer prazer, mas ele não te trará felicidade. O pecado ele pode ser doce ao paladar, mas amargo ao estômago. Então nem tudo que te dá prazer é certo. Nem tudo que vai te dar prazer momentâneo ali te trará felicidade. O prazer pode ser muito amargo ao estômago se ele estiver ligado ao pecado. Então que tomamos cuidado com mais essa filosofia que está sendo impregnada nos nossos dias. Mas a terceira é a pluralização. É a afirmação que há várias ideias, muitos valores, muitas crenças. Não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Tudo depende. Mas nós, através da Bíblia Sagrada, nós aprendemos que só há um caminho que leva o homem a Deus. Só há um caminho que leva o homem para a salvação da sua alma, que é Jesus. É o que nós vemos lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, que diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele não é um caminho, ele não é uma verdade. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Então não existe várias ideias, não existe vários valores, não existe uma ideia de que tudo seja relativo na ideia da nossa crença como religião. Não. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E para nós chegarmos a Deus, nós precisamos seguir o Evangelho de Cristo Jesus. Se nós quisermos chegarmos ao céu, enquanto jovens, nós precisamos entender o cristianismo e nós precisamos viver o cristianismo. O programa do Fantástico, no domingo passado, no dia 1/10 de 2015, ele trouxe uma reportagem que vai evidenciar tudo isso na prática. O tema da reportagem era o perfil do jovem brasileiro da geração Y. É uma juventude de 18 a 34 anos, que é chamada essa geração Y. E um dos temas que eles falaram foi sobre a religião, a maneira com que esses jovens enxergam a questão da religião.
E a religião tem que ser o que for bom para mim. Foi essa a definição de um dos pensadores da reportagem, que o jovem da geração Y diz que a religião tem que ser o que for bom para mim. Mas as escrituras nos ensinam algo diferente. Não é o cristianismo que se adapta a mim, mas eu que vou me adaptar ao cristianismo. O cristianismo é o novo nascimento, é a regeneração, é o nascer de novo. É eu me parecer com Cristo todos os dias e fazer a vontade de Deus. E mesmo que essa vontade de Deus ela vá contra as minhas vontades, ela vá contra os meus desejos. Eu preciso ter em mente que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aquilo que Deus determinou como caminho do homem trilhar é bom, é perfeito e é agradável. O pecado, que aparentemente é um caminho muito bom de se trilhar, é aquilo que primeiro me fará mal. A consequência do pecado, a consequência de eu ir contra aquilo que Deus determinou, me fará mal. Então é uma falácia aquilo que os céticos vivem dizendo, que Deus priva o homem disso, daquilo e tal. Deus, ele protege o homem. Deus, aquilo que ele pede para que o homem não faça é que lhe prejudicará, que fará mal ao homem. Antes do homem pecar contra Deus, o homem foi atingido por um mal muito grande, aquilo que é determinado para que o homem não faça. Mas essa reportagem do Fantástico da Rede Globo, no dia, conforme já mencionamos, no domingo passado, no dia 1/10 de 2015, ela trouxe uma pesquisa realizada por uma universidade que aponta o perfil dessa geração Y, jovens de 18 a 34 anos. E a pesquisa diz que 34,3% desses jovens são católicos, 15% são evangélicos, 6,7% têm fé sem religião. E nesse número, com certeza, entra aí os chamados desigrejados. 25,5% não acreditam em Deus. Exatamente. 25,5% não acreditam em Deus. 18,5% são outros que entraram na pesquisa. Homens, 33,8% se consideram homossexuais ou bissexuais. Mulheres, 22,4% se consideram homossexuais ou bissexuais. A pergunta para nós é: será que no meio desse mundo em que estamos vivendo, será que a gente precisa de sabedoria? Precisamos entender que nós jovens cristãos, adolescentes cristãos, nós estamos frequentando as universidades que tem todo tipo de público e público que entraram nessa pesquisa. Nós estamos no mercado de trabalho, nós estamos em cursos, transporte público, numa sociedade onde está sofrendo essa transição judaica cristã para humanista ateísta, onde tem, conforme foi apontado nessa pesquisa, 25,5% de jovens que não acreditam em Deus. A pergunta é: será que nós precisamos de sabedoria do alto? De sabedoria de Deus? Será que nós precisamos nos aprofundarmos nas Escrituras e termos bem resolvida a razão que há em nós, conforme diz Pedro, a esperança que há em nós? Com certeza nós precisamos. Nós passamos a semana inteira na faculdade, passamos no mercado de trabalho e, infelizmente, muitos não vão para a escola bíblica dominical e só chega no domingo à noite lá para prestar um culto a Deus. Nós somos bombardeados a semana inteira e só chegar no domingo à noite em um culto não vai resolver todo o nosso problema.
Nós não somos super jovens gospels que é capaz de passar por tudo isso na semana e apenas chegar no domingo à noite e chegar com fogo no coração no culto lá. Com certeza não. A gente precisa de um relacionamento com Deus, mas precisamos também de estudar a sua palavra. A gente precisa de frequentar uma escola bíblica dominical, de estudar as escrituras, de sermos jovens cristãos, crentes por convicção doutrinária e de relacionamento com Deus, e não por costume, não porque eu nasci e cresci na igreja. Não, eu preciso ser um jovem cristão que tenha convicto a doutrina bíblica e o meu relacionamento com Deus. Eu preciso buscar a sabedoria. É o que nós já vimos, a sabedoria, ela é questão de sobrevivência para os jovens. E eu preciso entender algumas questões de posse desse cenário que a gente acabou de ver. A primeira questão que eu preciso entender é que eu não sou do mundo. João capítulo 17 e verso 16. Aliás, para nós jovens e adolescentes, tem aí, voltando a ela, um programa da Rede Globo, aí a Malhação, que o seu tema dessa temporada é Seu Lugar no Mundo. Entretanto, a Bíblia me aponta que eu não sou do mundo. João capítulo 17 e verso 16. E mais do que isso, Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 diz: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para um conforme o seu corpo glorificado, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, não está aqui. Nós vivemos neste mundo segundo as regras de um mundo vindouro. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso lugar não é aqui. Nós não temos um lugar no mundo, como diz a novela Malhação. Não, a nossa pátria está nos céus. E para isso, nós estamos vivendo e temos que procurar viver segundo as regras do mundo vindouro. Mas mais do que isso, a gente precisa entender que o mundo ele vai nos odiar. João capítulo 17 e verso 14. O mundo nos odeia. Nós estamos na contramão do mundo, deste sistema do mundo que jaz do maligno. Precisamos entender também que o mundo vai nos perseguir. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 14 e 15. Sim, nós estamos na contramão do mundo. Como diz o pastor Caramuru, nós somos corpos estranhos no mundo. E o mundo quer nos tirar, quer nos oprimir. Por quê? Porque nós não fazemos parte. Nós não temos as mesmas ações, não falamos as mesmas palavras, não temos os mesmos gestos, nós não gostamos das mesmas coisas, nós temos valores diferenciados. A igreja, ela atrai pela sua diferença e não pela sua igualdade. Mas o mundo, ele também está no maligno. Primeira carta de João, capítulo 5 e verso 19. Eu preciso entender que em Cristo eu sou filho de Deus. João capítulo 1 e verso 12. Eu preciso entender que já sou muito abençoado. Efésios capítulo 1 e verso 3. A minha pátria, ela é o céu. Filipenses capítulo 3 e verso 20, conforme já falamos. Como filho de Deus, eu mostro Cristo ao mundo, e esse é o papel da igreja. Mateus capítulo 5, verso 16. Como o sal da terra, preservar o mundo da sua degradação moral, física e espiritual. Como luz do mundo, apontar, através das suas ações, a Cristo. O mundo, ele só pode ver Jesus pela igreja e através da igreja. Provérbios capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento. E esse temor não é eu ter medo
de Deus. Muito pelo contrário, é o colocar diante dele, é o me colocar diante dele com admiração. É o me colocar diante dele com admiração e adoração. Em outras palavras, é eu viver como se Deus existisse. E se o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e a Bíblia vai dizer também em Salmos que é o princípio da sabedoria, aliás, é o texto áureo da nossa lição, é o texto principal da nossa lição. Salmo 111 e verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Eu temer ao Senhor me ajudará a olhar o mundo com discernimento. É o que nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Mas nós temos a mente de Cristo. E uma vez que eu tenho a mente de Cristo, eu vou olhar o mundo com discernimento. Eu vou olhar o mundo com sabedoria. Mas na continuação de Provérbios capítulo 1, verso 7, diz: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos aqui quer dizer aqueles que são indiferentes aos conselhos divinos, que rejeitam o temor do Senhor. Então, o ímpio, ele é indiferente àquilo que Deus determinou na sua palavra. O ímpio, ele é indiferente, ele rejeita o temor do Senhor. E é por isso que nós vemos este número tão alarmante, conforme já mencionamos dessa pesquisa, daqueles que se dizem não acreditar em Deus. E de um outro público que também é preocupante, daqueles que dizem ter fé, mas sem religião alguma. Nós precisamos buscar com urgência a sabedoria do alto, para nós vivermos em um mundo corrompido moralmente, espiritualmente, fisicamente, e nós não nos corrompermos, assim como Daniel viveu em uma sociedade totalmente pagã, entretanto ele não se corrompeu e mostrou Deus para aquela sociedade. E nós devemos mostrar Cristo ao mundo. E para isso, nós precisamos da sabedoria do alto. E eu preciso pensar que a sabedoria do alto, ela vem de Deus. Ela é um fruto da oração. Tiago capítulo 1, verso 5. Ela é um dom de Deus. Tiago capítulo 1, verso 17. Essa sabedoria está em Cristo. Cristo é a nossa sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1 e verso 30. Em Jesus nós temos todos os tesouros da sabedoria escondido. Colossenses capítulo 2 e verso 3. Essa sabedoria está na palavra, visto que nos torna sábio para a salvação. Segunda carta a Timóteo capítulo 3 e verso 15. Ela nos é dada como resposta de oração. Efésios capítulo 1, verso 17 e Tiago capítulo 1 e verso 5. Estou convicto que nós, enquanto jovens cristãos, neste mundo que estamos vivendo, nós precisamos de sabedoria. Então, se você tem falta de sabedoria, Tiago capítulo 1, verso 5, peça a Deus. Tiago capítulo 1 e verso 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Você tem falta de sabedoria? Está difícil viver e se relacionar sem se corromper na faculdade, no mercado de trabalho, em cursos, na sociedade? Peça a sabedoria do alto a Deus. Se relacione com Deus. Peça a Ele graça e com certeza Ele te dará. Peça a quem? Sabedoria.
é uma pergunta muito importante. A quem que devemos pedir sabedoria? Nós devemos pedir sabedoria não a um blog, não, que hoje está na moda, né? Tantos blogs aí de 3, 4, 1 milhão de seguidores, jovens que às vezes são até mais novos do que você, estão escrevendo livros, com vídeos no YouTube, com blogs dando conselho. Seriam desses que a gente precisa pedir sabedoria, conselhos? Será na mídia, na novela, sites, filmes? Não, nenhum desses. A sabedoria do alto, ela só vem de Deus. Provérbios capítulo 2 e verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. É o Senhor que dá sabedoria, é da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. A gente vê Daniel recebendo a sabedoria de Deus e sendo muito bem sucedido com seus amigos. A gente vê Salomão recebendo a sabedoria de Deus e sendo muito bem sucedido. Eles não foram aos sábios. Daniel não foi aos sábios da Babilônia para pedir sabedoria. Salomão não foi aos sábios do povo para pedir sabedoria. Eles foram pedir sabedoria a Deus, porque da sua boca, da boca de Deus, é que vem o conhecimento e o entendimento. E é Deus quem dá a sabedoria. Então você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que com certeza Ele lhe concederá. Provérbios capítulo 8, versos 35 e 36. A gente já leu e eu estou concluindo esta pré-aula com este conselho de Salomão. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Que nós possamos, enquanto jovens cristãos, buscarmos em Deus a sabedoria que vem do alto. E com certeza, esta sabedoria nos ajudará a vivermos um cristianismo com excelência nos dias em que estamos vivendo. Que Deus em Cristo te abençoe e te conceda uma aula abençoada no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, na igreja local. Amém.